Olá, você sabe o que é mercado? Quando falamos em mercado, o que vem à sua mente? O que você imagina ser? Será que você imagina isso como um mercado? Ou quando falamos em mercado, você imagina logo um carrinho de compras? Ou a empresa Mercado Livre? Ou ainda aquele jogo, Monopólio, em que você tem estratégias para conquistar mercados? O que seria mercado? Vamos ver o mercado dentro do sentido da microeconomia. A história do mercado se confunde com a própria história do comércio. Nós sabemos que o homem, desde que ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ele começou a produzir determinados bens, determinados itens para sua subsistência. Só que ele acabou se especializando, de certa forma, em alguns desses itens, alguns desses bens, que ele produzia em excesso. Mas ao mesmo tempo que havia esse excesso, também havia falta de outros itens que ele necessitava. Aquilo que uma pessoa produzia em excesso, ela poderia trocar com outra pessoa por essa também produzida em excesso, desde que fosse de seu interesse. A troca de mercadoria direta de uma pessoa para outra é chamada de escambo. Assim, desde os tempos primitivos, caçadores, pescadores trocavam mercadorias entre si, e isso foi se repetindo ao longo de vários e vários séculos. Na Idade Média, nós também tínhamos o escambo, em que os produtores agrícolas trocavam o excesso de seus gêneros alimentícios. O escambo ele continua até os dias de hoje. Você consegue lembrar de algum exemplo disso? Ocorre que o escambo, com o passar do tempo, levantou um questionamento. Será que a mercadoria que eu estou trocando por outra, ela vale mais ou vale menos? Quando eu troco um coelho por um peixe, quem é mais valioso? É o coelho ou o peixe? Diante dessas questões, o homem começou a pensar e a refletir como ele poderia fazer trocas mais justas. É aí que vai surgir o que nós conhecemos por dinheiro. Inicialmente, o dinheiro passou a ser representado por itens que eram difíceis de serem conseguidos. Podemos citar como exemplo de dinheiro antigamente sementes de cacau, a vaca, até mesmo o sal. Por curiosidade, o sal era a forma de pagamento que os soldados romanos recebiam. Inclusive, a palavra sal dá origem ao que nós chamamos de salário. Conchas do mar, sementes de cacau, sal, vaca, entre outros objetos, eram difíceis de serem transportados ou mesmo de mensurar valores de uma forma correta. Além do que, nem todos estavam dispostos a aceitar esses elementos como representação de valor. Foi aí que o homem começou a pensar um pouco mais e viu que o que representaria valor deveria ter um valor intrínseco, ou seja, um valor próprio. É quando surge, portanto, o ouro. Inicialmente, os metais preciosos, como ouro, prata, passaram a ser usados como intermediário na troca entre os produtos. À medida que o homem vai tomando consciência desses valores, esses metais também vão passando a ter um valor maior. E o mais cobiçado deles é o ouro. Mas vamos ter um outro inconveniente: como transportar uma grande quantidade de ouro? Assim, o homem precisava de alguma coisa que ao mesmo tempo fosse valiosa como ouro, mas que representasse um grande valor sem ocupar grandes espaços. Surgem então as moedas. Essas moedas passaram a representar determinados valores e dessa forma facilitar o transporte desses valores para serem comercializados. O processo é muito parecido com o escambo. Você entrega uma determinada quantidade de moedas e recebe algum produto do seu interesse de volta. Essa pessoa que lhe entregou esse produto recebe essa moeda e vai fazer o mesmo procedimento, trocar por outros produtos. E a moeda vai circular então de pessoa para pessoa. Hoje, as moedas possuem um formato muito próximo das antigas. No Brasil, a nossa moeda é o chamado real. Mas a moeda, ela precisa de uma grande quantidade de metais também para serem produzidos. E a representação de valor dessa fica difícil. Assim, para resolver esse novo problema, o homem criou o papel moeda ou as cédulas. São papéis especiais confeccionados pela Casa da Moeda e que vão representar uma quantidade de valor muito maior do que seriam representado pelas moedas. Conhecendo um pouco
da história do mercado, vamos conhecer agora a sua estrutura, ou seja, como ele é formado, como ele é composto. A concorrência perfeita ocorre quando nós temos um produto sendo ofertado por diversos comerciantes, dando a possibilidade aos consumidores escolherem de maneira livre de quem eles querem comprar esse produto. Ainda caracteriza a concorrência perfeita a existência de elevado número de compradores e vendedores. Os produtos são considerados homogêneos, ou seja, muito parecidos entre si. Temos uma transparência no mercado, ou seja, as pessoas sabem exatamente como esse mercado funciona, como ele é composto, quem são os envolvidos, quais são os valores, se os valores são justos, etc. Temos a livre entrada e saída de empresas, ou seja, no mercado de concorrência perfeita, as empresas têm liberdade para entrar e para sair no momento que desejarem, sem maiores obstáculos. Na concorrência imperfeita, nós vamos ter várias situações, onde podemos ter um único fornecedor e vários compradores, ou termos vários fornecedores e um único comprador. A sua principal característica é a desvantagem para um dos lados, ou para os compradores ou para os vendedores. Um exemplo de concorrência imperfeita é o monopólio. Nesse caso, então, nós vamos ter apenas um comerciante ou uma empresa dominando o mercado ou a maior parte deste mercado. Podemos citar como exemplo que é uma empresa que cuida das bolsas de valores no nosso país, que é a Brasil Bolsa Balcão. Outro exemplo é a Pemex. Pemex é a única empresa no México responsável pela produção e refino de petróleo. E no Brasil nós temos a Petrobras, que tem o monopólio da produção, refino e distribuição de petróleo e seus derivados em nosso país. Mas temos dois tipos de oligopólio. Oligopólio puro, em que nós temos dois produtos que são perfeitamente substituíveis entre si, ou seja, você pode consumir um ou outro, tanto faz, mas há uma briga entre duas ou pouco mais de duas empresas entre si. Um exemplo clássico é a Coca-Cola e a Pepsi, que dominam o mercado de refrigerantes no mundo, formando, portanto, um oligopólio. Podemos citar no Brasil a questão da produção de cimento, onde esse oligopólio é dominado principalmente por dois grupos empresariais, o grupo Votorantim e o grupo Nassau. E ainda temos a Texid e a Aker Solutions, que são duas empresas do setor siderúrgico da produção de aço, que também formam um oligopólio no nosso país. Temos ainda o oligopólio diferenciado. Nesse caso, nós temos um grupo de empresas que dominam o mercado de um determinado produto. No caso aqui, os bancos, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, são as empresas que dominam o mercado do dinheiro. Já, por exemplo, no setor automobilístico, nós temos algumas empresas como a Volkswagen, a Chevrolet, a Fiat, que também formam um oligopólio. O cartel é quando um grupo de empresas, normalmente formando um oligopólio, se juntam entre si para dominar determinadas fatias do mercado. Elas fazem uma distribuição geográfica desse mercado entre si. Assim, por exemplo, um determinado bairro, uma determinada cidade, estado ou região pertence a uma empresa e os concorrentes não podem nesse mercado entrar. Elas fazem essa distribuição, assim cada um tem o seu local, a sua área geográfica de atuação. E essas empresas, elas combinam entre si, por exemplo, o preço do produto que será vendido ali. Dessa maneira, por exemplo, se eu moro num bairro e vou comprar um produto em uma empresa, eu vou encontrar um valor X. Se eu saio do meu bairro e vou comprar esse mesmo produto em outra empresa, vou encontrar o mesmo valor. Os cartéis, eles são considerados ilegais. Assim, é muito difícil provar que as empresas estão fazendo essa prática. Mas um exemplo tradicional que nós podemos apresentar nos cartéis ocorre entre alguns postos de combustível. Você já reparou que na nossa cidade os postos de combustíveis praticam valores muito próximos um do outro? Lógico que não são todos, mas nós podemos observar que isso é uma prática comum.
No cartel, nós temos ainda alguns exemplos ou tipos chamados de cartel centralizado. Nós conhecemos inúmeras empresas e pensamos que elas pertencem a pessoas diferentes, mas na realidade elas formam verdadeiros grupos ou conglomerados e, dessa maneira, acabam dominando o mercado de um determinado produto ou mesmo de uma determinada região. E, ao pensarmos que determinados produtos são concorrentes entre si, na realidade eles pertencem à mesma empresa. Isso nós chamamos, portanto, de cartel centralizado. Temos aí a concorrência monopolista, quando uma empresa domina um determinado mercado ou nicho de mercado, conquistando a maior fatia percentual desse. Por exemplo, nós temos a Google, que é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. Ela hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet, e o seu lucro vem principalmente da publicidade nesses seus softwares ou da internet. Temos um outro exemplo que é a Microsoft, que domina o mercado da produção de softwares ou sistemas operacionais, como, por exemplo, o Windows. A Facebook, que é uma empresa também da internet, que domina o mercado principalmente de mídias sociais. E a Apple, que é outra empresa que domina o mercado na produção de determinados notebooks ou aparelhos de telefonia celular. Nesse quadro, podemos apresentar aqui um resumo da estrutura de mercado. Dentro dessa sua estrutura, devemos lembrar que existe a concorrência perfeita, o monopólio, concorrência monopolista e oligopólio. A concorrência perfeita é caracterizada por uma grande quantidade de empresas com produtos homogêneos, ou seja, com pouca diferenciação entre si. A condição e entrada de saída nesse mercado é considerada fácil. A influência sobre o preço é nenhuma, isso é determinado pela lei da oferta e da procura. A concorrência é preço, que é uma prática muito comum em casos de preços promocionais, especialmente no supermercado. Por exemplo, é a limitação de quantas unidades do mesmo produto podem ser compradas, sobretudo quando o preço da concorrência está forte com desconto. No caso da concorrência perfeita, isso seria ineficaz, já que cada um vai definir o valor do seu produto pela lei da oferta e da procura. Exemplo, alguns produtos agrícolas. Monopólio. Temos apenas uma única empresa cujo seu produto é único sem substitutos próximos. Assim você compra dessa empresa porque ela é a única que produz aquele bem que você necessita. As condições de entrada ou saída nesse mercado, principalmente entrada, é muito difícil. Lógico, ela não vai aceitar concorrência. A influência sobre o preço é forte, pois sendo ela a única empresa que fornece esse produto, ela vai vender pelo preço que ela quiser. A concorrência, esse preço, pode vir de campanha para salvaguardar sua imagem, ou seja, apenas para passar a impressão de que ela está fazendo promoções. Mas na realidade, como ela define o preço desse produto, ela aumenta esse produto, depois dá um desconto sobre esse aumento para dizer que está vendendo mais barato. Um exemplo clássico são os serviços telefônicos. Na concorrência monopolista, nós já temos aqui um número maior de empresas, os produtos são diferenciados, você tem uma variedade muito grande, a entrada e a saída no mercado é muito fácil, a influência sobre o preço é leve, a concorrência a preço ela é intensa para algumas diferenças, ou seja, há muita promoção dos produtos. E exemplo, nós temos aqui o comércio varejista, restaurantes, etc. O oligopólio, nós temos poucas empresas, a diferenciação no produto pode ser homogêneo ou diferenciado, ou seja, podemos ter poucas empresas trabalhando com o mesmo segmento, o mesmo nicho, com poucos produtos ou produtos muito semelhantes entre si, ou mesmo produtos diferenciados. As condições de entrada e saída desse mercado é muito difícil, ou seja, essas empresas dominam aquele mercado, aquele setor e dificilmente aceitam novos concorrentes. A influência sobre o preço é considerável, principalmente quando temos aqui a formação de cartéis. A concorrência essa preço, ela é intensa, sobretudo quando há diferenciação desses produtos. Exemplo, produtos homogêneos. Nós temos o alumínio,
produtos diferenciados, nós temos os automóveis.